Muito bom dia, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos. Que alegria nós estarmos aqui mais uma manhã, segunda-feira, dia 16 de junho de 2025, e nós estamos aqui no nosso encontro às 7h57 da manhã. Você que está chegando aí é muito bem-vindo. Vai chegando e vai ficando à vontade. Nesse mês nós estamos no junho da plenitude. E nós estamos tratando dentro desse tema sobre vários assuntos para que nós possamos viver em plenitude em todas as áreas da nossa vida. E nessa semana nós iniciamos abordando sobre os relacionamentos. Como os relacionamentos eles são um ponto crucial na nossa vida. E quando nós queremos ter essa plenitude de Cristo em nós precisamos buscar nos nossos relacionamentos um desenvolvimento saudável, aprender a lidar com os outros, com nós mesmos e nessa interação aí de nós com os outros indivíduos. E você que vive em família, você que vive em sociedade, não está isento de aprender aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar nessa manhã. Então, você fica aí muito à vontade, aproveita para trazer papel e caneta, pega a sua Bíblia de papel. E eu sei que aquilo que o Senhor reservou para nós nesta manhã é algo extraordinário. E eu quero fazer um convite especial para você que está aqui, a me seguir lá no meu Instagram, @LidiaSenaOficial. Você lá vai encontrar o meu canal, onde você pode receber por escrito todos esses nossos devocionais que estão sendo liberados aqui, para você poder ler na sua casa, aprofundar o conteúdo. Então, se você não me segue lá no @LidiaSenaOficial, já te convido a estar conosco lá. E hoje nós estamos no nosso 11º devocional, já estamos entrando na segunda semana. E esta semana, como disse, vamos falar sobre relacionamentos, plenitude nos nossos relacionamentos. E hoje vamos estar dentro desse tema abordando os relacionamentos na família, casamento saudável e restauração. Restauração da sua aliança, restauração do seu relacionamento, restauração do diálogo. E esse momento, esse devocional é para você, que é mulher casada, que é alguém que de repente já está divorciada, mas também você que ainda está solteira e você que deseja aprender para que você possa entrar no relacionamento já com o seu conhecimento. A melhor coisa é nós sermos treinados antes mesmo da gente entrar ali no nossa partida, no nosso jogo, no nosso confronto, dentro do nosso relacionamento com alguém. Muitas mulheres só despertam para buscar o conhecimento sobre o relacionamento familiar, o relacionamento conjugal, muitas vezes o relacionamento com os filhos, depois que aquilo já começou. E depois que o trem já saiu da plataforma, é muito mais complexo de você lidar. Não que seja impossível, mas é muito mais difícil, porque você já está imerso ali. Então você precisa ter muito mais jogo de cintura para lidar com as situações, aprender como lidar com aquele problema. Então eu te convido a você ficar aí, mesmo você mulher solteira. Deus está te chamando para o aprendizado. E nós vamos falar hoje sobre como você ter um casamento saudável. Você que quer ter um casamento saudável, Lígia, mas eu já tenho um casamento saudável. Nada é tão bom que não possa melhorar. E nada também é tão ruim que não possa ser aperfeiçoado por Deus. Nós vamos seguir aqui os princípios da palavra de Deus, aquilo que Deus, o nosso Pai, planejou para que eu e você vivamos. Nós vivemos, infelizmente, numa cultura onde os relacionamentos eles são líquidos. Existe um livro escrito por Bauman, ele fala sobre relacionamentos líquidos. Essa sociedade que nós vivemos, as coisas são muito superficiais. E quando algo dá problema, ao invés de nós consertarmos, nós simplesmente descartamos. E não é esse o princípio da palavra de Deus, não é esse o plano original de Deus. E você pode se perguntar, existem tantas particularidades dentro de um relacionamento, mas eu quero dizer para você que está aqui, existe um propósito de Deus. Não importa quão distante
daquele relacionamento saudável que você gostaria de estar, você esteja. Não importa quão distante daquele objetivo de um relacionamento que você sonhou na sua vida, você esteja. Porque Cristo pode te aproximar daquilo que Ele deseja para a minha e para a sua vida. Nós estamos numa cultura onde os laços eles se desfazem rapidamente. O sagrado virou negociável. O casamento é uma instituição feita por Deus. Então, aquele casados para sempre acaba se dissolvendo à medida em que nós não temos mais desejo de reparar, desejo que Cristo venha e crie em nós um coração novo, restaure as nossas alianças, melhore a nossa forma de se relacionar com os outros, nos desenvolva, faça com que a gente desenvolva o poder do perdão, da restauração, da reconciliação. E hoje nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Saber que o casamento que é até que a morte nos separe, que Cristo seja o centro, não seja mais, que seja bom enquanto dure, que seja eterno enquanto dure. Não, o casamento é uma instituição que Deus criou para que você viva no centro da vontade de Deus. Teremos percalços, sim, porque as relações humanas elas são assim, mas nós vamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. E o coração de Deus pulsa, se alegra com alianças duradouras. E mais do que isso, o casamento saudável, ele reflete a glória do céu. O casamento, ele é uma pré-figura da relação de Cristo com a sua noiva. Cristo sendo o noivo e nós sendo a noiva. De Cristo com a sua igreja, sendo Cristo noivo e nós a noiva de Cristo. Então, é necessário haver uma relação de submissão e de amor incondicional. Percebe que a Bíblia fala que a mulher seja submissa, assim como a igreja precisa ser submissa a Cristo, e o homem amar a esposa como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou. Então o homem precisa estar disposto a morrer pela sua esposa e a mulher a se submeter a esse amor, a essa liderança, a esse comando, tendo na sua casa aí o seu marido como sacerdote e cabeça do seu lar. Por isso que é importante você que está aqui, de repente que ainda não casou, para você entender que para você se submeter, você precisa escolher alguém alinhado com o coração de Deus. Precisa escolher alguém que se submeta aos princípios da palavra de Deus. Nós vamos ler em Efésios 5, 22, que diz assim, Efésios 5, 22, vós mulheres sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. E no versículo 25 diz assim, vós maridos amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim se entregou por ela. No versículo 33, só para completar, assim também vós, cada um particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Percebe que é uma dança, é uma relação onde o marido se entrega, a esposa se entrega e os dois vivem em comum acordo. Existe uma necessidade de nós entendermos o que é essa submissão. Eu sei que essa palavra toca no coração de muitas mulheres e elas torcem o nariz como se submissão fosse algo subalterno, algo inferior. E não é exatamente isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala em que o significado dessa palavra é muito mais profundo e muito mais protetor do que nós podemos imaginar. Nós temos na Bíblia um manual de orientação. Nós precisamos entender que a revelação espiritual da essência do amor de Deus é o casamento. É também um manual de cura, de ajuste emocional e de restauração para quem está ferido. Por isso que esse devocional vai trazer para que você viva um casamento mais estável, mais amoroso, enfrentando essas rupturas emocionais, que você possa superar os desafios e esses afastamentos sutis. Ninguém tropeça em pedra grande, a gente sempre tropeça em pequenas pedras. Um casamento muitas vezes se desfaz não por grandes erros, mas por pequenos erros que vão, as pequenas raposinhas que vão minando a nossa relação. E nós estamos aqui nessa palavra em Efésios 5, 22, quando fala que nós precisamos ser sujeitas aos nossos maridos. Essa passagem ela é muito mal interpretada. Essa sujeição não é nunca dominação e nem uma submissão cega.
Quando nós vamos ler essa palavra no original, no grego, essa palavra significa ordenar-se debaixo, com propósito, com amor e com honra. Olha só como é importante nós escolhermos bem com que nós iremos casar. Eu digo que tão importante na vida de uma mulher mais do que ela escolher qual é a carreira que ela vai desenvolver na sua vida, é com quem ela vai casar. Porque o seu marido pode ser um alavancador no seu propósito, no seu ministério, na sua vida. Como se nós escolhermos errado, isso pode ser um atraso. E aí, você depois que você já escolheu, você começa a ver o que acontece com tantas mulheres. Arrependimento, homens também. Arrependimento, e aí nós nos deparamos com uma quantidade tão grande de divórcios. Esse não é o modelo original. Da mesma forma, quando Paulo fala, que já havia exposto no versículo anterior, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, a esposa, ela se entrega com confiança a esse marido. Ela se entrega e o marido se entrega para ela com sacrifício. Então, é importante a gente entender quais são os pilares de um casamento que precisa ser ou que deseja ser restaurado. Precisa, primeiro de tudo, ter um vínculo seguro. Casais que não quebram esse princípio e dizer que o amor acabou por conta de desgaste diário, são pessoas que entendem que é necessário forjar no casamento um vínculo seguro. E essas são 3 dimensões. O primeiro é o vínculo seguro. Nós precisamos entender que precisa haver uma comunicação sem julgamentos, uma escuta ativa e uma presença emocional, que não é somente física. Existem pessoas que estão fisicamente presentes, mas que elas estão offline. É como se ela estivesse ali de corpo presente, mas a mente está em outro lugar. Então nós precisamos nos atentar à comunicação sem julgamento. Às vezes nós temos tantos problemas familiares por conta de nós falarmos algo e a pessoa entende, a gente fala A, a pessoa entende B, e a gente já, ao invés de falar como a gente se sente dentro daquela relação, a gente acaba acusando o outro, não é? Então, o que Deus está falando para nós nessa manhã é: ajuste aquilo que você fala para que você possa tocar o coração do outro com graça e amor. Nós precisamos desenvolver o segundo pilar, que é a cicatrização de feridas antigas. O Espírito Santo de Deus, ele vem para curar as feridas do passado. Muitas mulheres, muitos homens que tiveram relacionamentos familiares disfuncionais, o papel do pai, o papel da mãe na família eram pessoas rudes, muitas vezes violenta. Então esse padrão de relacionamento que ela traz para si é um padrão completamente distorcido daquilo que o Espírito Santo de Deus deseja, daquilo que Cristo sonhou para minha e para a sua vida. Então nós precisamos estabelecer esse pilar de uma forma com que você deixe o Espírito Santo trazer a cura de feridas anteriores, feridas de rejeição, de abandono, abusos, traições do passado. Então acaba que, se essas feridas não forem curadas, ela acaba por contaminar o presente. Por isso é necessário confrontar esses traumas com empatia e com desejo de se abrir para que Deus traga a cura. Se nós não reconhecemos, o Espírito Santo vai ficar impedido de agir. Ele precisa ter no seu coração uma porta aberta. Nós necessitamos disso para que o Espírito Santo de Deus, então, realmente possa agir de maneira extraordinária. E o terceiro pilar é que a gente precisa viver um propósito espiritual comum. Casais que buscam a Deus juntos, que oram juntos, eles crescem juntos. Um pilar espiritual importantíssimo na família é a oração. Se você estiver orando, não tem como você detestar a pessoa que você ora por ela. Não tem como você criar ressentimento pela pessoa que você ora por ela. Casais precisam alinhar-se e orar diariamente. A oração em conjunto, a oração em concordância vai fazer com que você e o seu cônjuge rompa cadeias emocionais e espirituais e vivam o próximo nível de uma forma muito mais plena e abundante.
Eu creio que Deus ele está restaurando vidas nessa manhã. Muitos casais vivem em crise porque um dos grandes bloqueios à restauração é a negação e a transferência de culpa. E o que o Senhor está nos chamando nessa manhã é para nós não fazermos aquela mesma atitude que Adão e Eva tomou. Adão colocou a culpa na mulher, a mulher que tu me deste. Eva colocou a culpa na serpente. A serpente só faltou colocar a culpa em Deus de tê-la criado. Então, nós precisamos entender, dentro do relacionamento, na verdade, a negação da responsabilidade não é nem dizer quem é culpado ou quem não é, mas quem é o responsável. E dentro de um relacionamento, os dois são responsáveis. E eu creio que para nós vivermos essa plenitude, o relacionamento com o nosso cônjuge, ele é o mais importante. Nós vamos falar durante essa semana sobre relacionamentos com pais e filhos, relacionamentos com os nossos pais, relacionamentos, de repente, profissionais, mas o pilar de uma sociedade é a família. E nós vemos que o inimigo ele tem atacado demasiadamente, frontalmente, direcionado contra as famílias, deturpando aquilo que o Senhor Deus criou para que nós vivamos. E o objetivo do Espírito Santo de Deus na nossa vida é a restauração. Agora, quando nós entendemos que para nós vivermos essa restauração, é preciso nós nos abrirmos para que Deus reconstrua a intimidade do casal. Reconstrua essa conexão. Porque são as pequenas coisas que fazem com que o nosso coração se afaste. E aí nós precisamos entender que para que nós vivamos essa plenitude no nosso relacionamento, nós precisamos viver um arrependimento genuíno, uma transparência radical e um acompanhamento espiritual e terapêutico. Muitas pessoas se isolam, têm vergonha, têm medo, e aí quando algo já de pior aconteceu na família, então é que ela se abre. Mas eu quero dizer para você que às vezes o nosso movimento de nos calar é essa incapacidade de nós nos tornarmos vulneráveis. O Espírito Santo de Deus quer nos trazer vulnerabilidade para que nós abramos os nossos corações. Quando a palavra de Deus diz: confessai os vossos pecados uns aos outros, para que nós possamos alcançar a cura, a misericórdia, o perdão, muitas vezes é necessário expor. Eu sei que muitas vezes nós tememos pela nossa privacidade, mas busque um atendimento terapêutico, um aconselhamento cristão, alguém que você confie, alguém que vai te ajudar. É necessário você buscar esse atendimento. Então, o arrependimento genuíno, a transparência radical de um com o outro, o acompanhamento terapêutico e o tempo. O tempo da cura leva tempo. Se nós não deixarmos que Cristo trabalhe no nosso coração, para que Ele ministre ao nosso coração aquilo que Ele deseja, nós vamos reter aquilo que nós podemos viver em plenitude através da unção do Espírito Santo. E eu quero concluir que o plano de Deus é um casamento em plenitude. Um casamento saudável não é um casamento perfeito, mas é aquele onde Cristo está no centro, onde há arrependimento rápido, onde nós não fazemos ao contrário do que a palavra de Deus nos diz. Deixamos o sol se pôr sobre a nossa ira, aonde a graça para recomeçar, aonde o favor do perdão. Se você já é casada há 1 ano ou há 20 anos, você ainda não é casada, saiba que você vai precisar desenvolver a graça do perdão, da comunicação com empatia, do não julgamento, da busca de aconselhamento, de mentores emocionais e conjugais para você e você se submeter ao tempo da cura. Porque muitas vezes o processo de cura ele não é igual para todos. E quando a gente se compara, a gente acaba vendo que um, de repente, aparentemente vai à frente e o outro fica mais para trás, mas Deus respeita o processo de cura de cada indivíduo. E nessa manhã eu quero orar por você, abençoando o seu casamento. Você que quer e deseja viver a plenitude dos relacionamentos, principalmente na sua vida conjugal. Foi para isso que o Senhor nos chamou. E eu quero te propor um desafio
para que você ore todas as noites com o seu cônjuge. Pelo menos nesses 7 dias que se inicia hoje até segunda-feira que vem. Se você não é casada ainda, ore todas as noites pelo seu futuro cônjuge, já abençoando, pedindo para o Senhor guardar o coração dele. Se você, de repente, é separada e deseja que Deus restaure a sua vida emocional, trazendo alguém para reconstruir a sua vida, reconstruir a sua família, ore por ele, ore para que você tenha sabedoria, para que Deus te dê a sabedoria na escolha e guarde o teu coração. Receba de Deus essa palavra nessa manhã. Pai, eu quero te agradecer. A tua palavra foi liberada, que ela encontre morada guarida nos corações. Eu abençoo as famílias. As famílias, elas são do Senhor Jesus. A tua bênção está sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Os frutos desta família, Senhor, sejam abençoados, sejam guardados. Guarda o coração desse marido para essa esposa, guarda o coração dessa esposa para esse marido, que o coração deles seja um para o outro, que o Senhor cele essa união, toda influência maligna das trevas contra essa família seja quebrada, anulada em nome de Jesus. Que esta mulher que deseja se casar e que deseja uma aliança matrimonial no teu altar, ela possa ter desejo, Senhor, de viver aquilo que o Senhor tem para ela e que ela possa esperar no Senhor para viver os princípios que a tua palavra nos dirige. Senhor, eu abençoo essas famílias em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Meus amados, amanhã nós temos o nosso encontro às 7h57 e você é nosso convidado especial. Aproveita para seguir o canal, curte esse vídeo, deixa nos comentários que horas você está nos assistindo, para quem está vendo no replay e para quem não pôde ver essa live ao vivo, e coloca aí também nos comentários de onde você nos assiste, para a gente te conhecer um pouco mais e mandar uma lembrança aí para a tua cidade. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua família, fique com Deus e até amanhã, querendo Deus.